Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe em Ação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, como sempre, toda semana você pode nos encontrar na sua plataforma preferida. Dá para assistir e acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Spotify. E a gente também está junto lá no Instagram, no @UTI Informe em Ação. E lá você também pode encontrar várias outras informações sobre os nossos trabalhos. Lá a gente tem a campanha do Apoie-se, né? Esse suporte que a gente tem aqui na internet através de pessoas, né? E a gente sempre aproveita esse momento para agradecer essas pessoas, né? De pessoas que acompanham o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho e nos dão esse suporte de forma muito prática, financeiramente falando, né? Para estarmos aqui toda semana. E em contrapartida, recebem um material aí todo mês elaborado para uma atualização maior, né, para um aprofundamento dos temas que a gente fala aqui. Então, muito obrigado para quem já está lá no nosso Apoie-se. Se você não está, dá uma passadinha lá. Vai ver como funciona e ver como é fácil de você ajudar, né, a gente a continuar aqui fazendo esse trabalho para todo mundo. E aí a gente vai para mais um episódio essa semana, né? É um episódio que diríamos que não poderíamos escapar, né? Exato. Por aí não dá mais para escapar. Apesar de, assim, vou falar bem a verdade, eu sou uma pessoa difícil um pouco para me adaptar eu me adapto muito fácil, eu acho, a mudanças na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu sou muito daquelas que é isso, toco o barco e vamos em frente. Mas, quando a gente fala em tecnologia, eu acho que eu sou uma velha com dificuldade de adaptações e tudo mais. Mas eu acho que é um tema que a gente precisava trazer para cá, né? Porque é um tema que está cada vez mais, né, sendo falado, usado, e a gente precisa conversar, né, sobre maneiras boas, corretas, úteis de nos ajudar, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre IA na saúde. E aí eu não tenho gabarito para falar disso, né? O Sancler talvez um pouco mais, porque ele é um pouco mais antenado que eu, mas trouxemos alguém, então, para falar disso, né? Alguém que tem gabarito para falar sobre isso. Ilia, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso podcast. Depois de 3 anos nos acompanhando, chegou a hora de estar aqui conversando com a gente e num assunto que é um assunto extremamente importante e sério, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. A gente queria falar sobre isso, mas a gente também tinha muita noção de que precisava ser de uma maneira muito responsável, né? Então, a gente tem um enorme prazer de te receber aqui. Seja muito bem-vinda e pode se apresentar para todo mundo. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de participar, né? Eu sou uma entusiasta do podcast, sou apoiadora também. E acompanho vocês há 3 anos, né? Comemorando aí as vitórias do podcast. E fiquei muito lisonjeada pelo convite para falar um pouco sobre esse assunto que ele tem sido polêmico, mas não deveria, né? E aí a nossa conversa vai girar um pouco sobre isso hoje, né? Eu sou professora da UFRN, sou professora de fisioterapia, né? Trabalho com cardiologia, fisioterapia em cardiologia, mas na pós-graduação eu sempre enveredei muito mais para o lado da educação, das metodologias ativas, escrita científica, também sou pesquisadora, orientadora de mestrado e doutorado, então tenho trabalhado escrita científica, pesquisa científica, implementação de pesquisa no âmbito hospitalar, e a IA chegou na minha vida de uma forma avassaladora. Então, assim como você, Débora, eu também tenho certas resistências à tecnologia, mas eu fui totalmente absorvida, assim, pela IA, e ela tem feito parte do meu dia a dia, e eu tenho cada vez mais estudado, né, porque essa parte que você falou de ser algo responsável, acho que para mim primordial. Então,
eu tenho tentado trabalhar fazendo os meus alunos e as pessoas que convivem comigo no ambiente hospitalar também, né, os alunos que coletam mestrado, doutorado, os próprios residentes, para conhecerem as ferramentas, mas, sobretudo, para tratarem essa informação de forma ética, profissional, né, como a gente deve, né? Muito bem. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz. Agradeço o convite. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Ilha. Esse convite já foi feito há muito tempo, desde o começo do podcast. Eu acho que a gente não precisa esconder, acho que todo mundo já sabe. Iria estar na mesma residência que eu neste momento, muito cômodo. Nós somos casados, então, para mim, assim, é um prazer, uma honra e uma felicidade muito grande poder estar dividindo com você aqui um episódio do podcast, ela que acompanha o podcast aí desde o começo. Eu estou até e eu posso dizer... Muita responsabilidade. Estamos em casa, literalmente. Estamos em casa. Literalmente. Estamos em casa. Vou te chamar de Ilha, tá bom? Para a gente manter aqui o ritmo do nosso podcast. Mas eu posso dizer com toda certeza assim, que o que ela disse sobre chegar de uma vez assim, né, inteligência artificial, e eu posso acompanhar como isso foi transformador. E como de uma hora para outra foi possível perceber no trabalho dela, no nosso trabalho, aqui no nosso dia a dia, como profissionais de saúde, como professores, como fisioterapeutas, né, da áreas afins, como isso transformou positivamente. Então, eu queria começar trazendo uma pergunta, que eu acho que é uma coisa muito comum que as pessoas têm no dia a dia, assim, as pessoas, não é só uma resistência à tecnologia, existe uma certa aversão à própria inteligência artificial, como se ela fosse errada, como ela só fosse uma coisa negativa, uma coisa que não, ela serve para quem trabalha na tecnologia e não para mim, que sou profissional de saúde. Ou, posso falar, ou para quem é preguiçoso, sabe? Para quem quer não quer se aprofundar. Caminhos, né? Atalhos e caminhos. Não, é mais o que eu faço é mais fácil, eu estou mais preciso. Aí eu queria saber isso, assim, a inteligência artificial, ela é algo ruim que a gente tem que combater? Ou tipo, você falou, ela chegou de uma vez e como é que a gente tira um proveito dela? Para eu falar um pouco sobre isso, acho que a gente parte da premissa que nós evoluímos, né? Inevitavelmente. A área da saúde, ela evolui diariamente, a cada segundo, né? E você me dizer assim, é ruim, é errado, é como se você me dissesse, para a nossa geração, por exemplo, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, é como se você me dissesse para a nossa geração, vai chegar uma ferramenta chamada computador, mas é melhor a gente não usar, porque é uma coisa muito nova. São poucas pessoas que têm, são poucas pessoas que usam. Então, assim, é inevitável que ela seja incorporada no nosso dia a dia, na nossa realidade. E a minha fala é exatamente em defesa da inteligência artificial, no aspecto de que ela não, respondendo a pergunta, ela não é errada, ela não deve ser algo tratado como um atalho, como algo simples. Eu vou encurtar um caminho aqui do que eu deveria ler 10 artigos, eu vou ler só esse resumo pela inteligência artificial. Esse é exatamente o aspecto errado do uso dela, e tem estudos mostrando que esse aspecto é algo em torno de 2% da capacidade que a inteligência artificial pode nos prover de atuação. Então, eu, por exemplo, usar um chat GPT, chegar e perguntar o que eu posso fazer como conduta fisioterapêutica para uma situação tal, isso é algo em torno de 2% de apenas uma ferramenta, que é a mais popular, que tem sido a mais popular, que é o chat GPT, que a gente pode citar algumas coisas sobre ele. Mas é inevitável, é um mundo que a gente tem digital, a gente está no processo de transição para a saúde digital, para o letramento digital, e a inteligência artificial, ela veio para que a gente realmente transcenda essa barreira. Então, não dá para a gente dizer para um aluno de hoje em dia que ele não usa inteligência artificial. É como se a gente dissesse para um aluno da nossa geração, não faça trabalho, por exemplo, digitado no computador, volte para o papel pautado. Lembra dele? Então, é inevitável. Ainda tive que fazer, viu, alguns na faculdade.
Eu olho assim, né? A gente já falou aqui algumas coisas sobre inteligência artificial, né, na UTI, e é sempre, eu tenho a sensação, assim, né, de que até agora tudo que a gente falou sempre foi muito rico, mas com essa ideia, assim, de, por exemplo, onde a inteligência artificial vai entrar na UTI? Aí a gente fala, nos ventiladores mecânicos, né? Onde a inteligência artificial vai entrar na UTI? Trazendo preditores, né? Enfim. Uhum. O que eu queria perguntar, né? Mas e para a pessoa que está ali na beira do leito, o que ela vai, sabe, fazer, poder usar, poder de forma prática ali na beira do leito? Porque tá bom, é óbvio, ela vai usufruir do ventilador mecânico que está com inteligência artificial, do preditor, mas eu digo assim, na nossa prática clínica mesmo, assim, onde a gente está e onde você enxerga que a gente vai chegar com o uso da inteligência artificial? A gente vai abrir o. Gente, a minha ignorância, né? Eu conheço. Não, eu já sei a pergunta. A gente vai Tudo abrir se uma junta no chat ferramenta. Isso, ali na beira do leito, ou ali na hora que a gente está no nosso plantão na UTI, entendeu? Como é que clareia esse cenário aí do que você acha aí? Deixa eu botar uma outra coisa na pergunta, eu acho que cabe também. Ela é nova? Tipo, essa inteligência artificial que a Débora falou assim, que pé que a gente tá? Eu quero saber dentro da UTI, dentro do hospital, mas hoje em dia só se fala de inteligência artificial. Até que ponto isso é algo que chegou agora, ou isso já existe há muito tempo, ou isso é uma coisa que a gente ainda não tem ela formatada? Vou começar respondendo a pergunta de Sinclair, então, tá? Não é novo, não é nada novo. Então, os primeiros algoritmos para processamento de dados, eles datam de 1956. Então, quando a gente fala assim, é uma coisa nova, não, nós estamos desatualizados, essa é a grande verdade. Nós já estamos na terceira onda da inteligência artificial, então a gente teve uma primeira onda, que eram os algoritmos mais simples, processamento de dados, e aquela elaboração de termos, muitos dados que precisavam ser organizados em redes neurais. Isso era o que começou com Big Data, né? Então, eu tinha, por exemplo, milhares de dados da saúde e eu queria organizar para, por exemplo, ter uma resposta de um fator preditivo, por exemplo. Então, isso já data da década de 50. Depois a gente teve a segunda onda, que eram redes neurais mais aprofundadas, que era o que a gente chama, essa primeira é chamada machine learning, né? A gente ensinou a máquina a pensar com raciocínio humano, tá? Mas, como assim? Então, a gente tem as nossas redes neurais, o nosso cérebro fazendo milhares de ligações para que a gente gere um raciocínio. Então, de certa forma, a gente ensinou a máquina a raciocinar, ou mimetizar, ou imitar o raciocínio humano. Só que o nosso próprio raciocínio, ele não é totalmente documentado. Então, a gente não sabe muitos meandros ainda sobre o nosso cérebro. Então, a inteligência artificial, ela imita essas redes neurais, e a primeira forma de utilizá-la foi justamente juntar esses dados todos e processar essa informação. Isso era o Big Data e o Machine Learning. Depois, essas redes neurais, elas foram ficando cada vez mais profundas, mais elaboradas. Então, quando ela ficou mais elaborada, a gente chamou isso de Deep Learning. E aí, isso é da década, já é mais ou menos da década de 80, já na segunda onda. Qual a diferença delas duas? É que na primeira onda, o investimento financeiro, ele era essencialmente governamental. Então, o governo, ele começou a investir, as universidades públicas fora do Brasil, e as questões governamentais passaram a investir. Então, era algo ainda muito restrito, muito privado. Na segunda onda, a gente já teve a questão das empresas privadas. E aí, realmente, começou-se a se falar sobre inteligência artificial, e a inteligência artificial a chegar no público como um produto mercadológico. Então, todas as empresas começaram a comprar ferramentas de inteligência artificial para vender, por exemplo, seus produtos, ou para criar produtos que dependessem dela. E agora a gente está na terceira onda. Então, essa terceira onda é o que a gente chama das IAs generativas, que é meio aquele consenso errado que as pessoas têm, que as máquinas vão dominar os humanos. Então, ela é chamada IA generativa porque ela é capaz de gerar um conteúdo e criar um conteúdo baseado sempre no que a gente chama de uma camada de entrada.
Então, eu preciso dar a qualquer ferramenta de inteligência artificial uma camada de entrada, ou um comando, ou um input, e dela vai existir, então, uma rede neural que vai processar e elaborar uma resposta. Então, não é novo, a gente já está aí na terceira onda, e a gente está numa ascensão muito, muito crescente. Então, como tudo de tecnologia, como tudo da nossa vida, vai acontecer um break aí, vai acontecer uma quebra que está prevista para algo em torno de 2030, 2035, então está logo aí. Mas a gente ainda continua crescendo e popularizando a terceira onda. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70 foi criado o primeiro chatbot. O que é um chatbot? É aquela inteligência artificial que é de uma complexidade mínima, que é aquele papo que abre com você no WhatsApp, por exemplo. Você vai marcar uma consulta médica e você coloca lá: oi, eu gostaria de me consultar com o doutor fulano. Aí vem o robô, né? Uhum. E vai conversando com você. Isso é um chatbot. Isso é desde da década de 70. E a gente, por exemplo, no Brasil, passou a usar há mais ou menos 5 anos. Então, nós estamos muito atrasados, né? E se vocês me perguntarem assim, por exemplo, e atualmente o que... tem muita coisa da IA na saúde, mas o que mais se usa, assim, né? É novo, mas o que é que mais tem sido usado? Fora do Brasil, é prioritariamente psicoterapia, terapeuta, psiquiatria. Então, é interação à máquina. Então, fora do Brasil, o uso, assim, praticamente entre 60% e 70% do uso de inteligência artificial ou é mercado financeiro ou interação social emocional. Nossa. No Brasil, a gente já tem um panorama completamente diferente. A gente tem muito chatbot, a gente tem as inteligências artificiais generativas utilizadas como pergunta, como o Google. Então, a pessoa vai lá e diz assim no chat GPT: eu gostaria de uma receita de bolo de laranja. E ele gera que isso é assim, é a ponta da ponta da ponta do iceberg. E esses chatbots, como eu estava falando, que eles são desde a década de 70, desde a década de 70 já tinha o primeiro chatbot, foi um chatbot terapeuta, era chamado Doctor, era uma terapeuta, mulher, chamada Elisa, e o criador era um cientista do MIT, ele criou esse chatbot em 1966, e ele colocou a esposa dele para conversar com a Elisa, que era uma pessoa extremamente cética, né, casada com um cientista da área da computação, que não acreditava muito nas criações do marido. E ela passou 7 horas conversando com a Elisa, de forma que ela começou a criar um vínculo emocional. Então, ele pensou assim, bem, ok, se aqui dentro da minha casa está desse jeito, imagina no mundo inteiro. Então, assim, nós estamos completamente atrasados em relação ao mundo. Completamente atrasados. Mas então, é isso que eu fico pensando, assim, né? Não é novo, mas é novo, porque no sentido assim de que não chegou ainda não na chegou. Prática ali, na nossa prática, né? Enfim, na beira-leito ali pra gente. No nosso país, a gente tem caminhado para um uso completamente simplista, não simples, simplista. A gente reduz a capacidade da inteligência artificial a perguntas e respostas, e a gente ainda tem a questão cultural de duvidar da resposta, porque os robôs vão domar e vão dominar os humanos, né? Então, a gente tem uma leitura errada sobre a inteligência artificial. Outro ponto que é importante falar é que a Organização Mundial de Saúde, ela me diz que, trazendo um pouquinho agora para a pergunta que Débora me fez, que em 2030 a gente vai ter pelo menos 70% das tomadas de decisões clínicas auxiliados e compartilhados com alguma ferramenta de inteligência artificial. Como seria isso? Como vai ser isso? Todo tipo que você imaginar, a gente já tem. Então, como essa sua pergunta, tá, e na beira do leito, como é que vai ser? Então, a gente tem esses 4 tipos, tá?
A machine learning, que é processamento de dados, que foi a primeira. Então, todo tipo de algoritmo para prover uma resposta. Então, eu consigo, por exemplo, saber uma predição de uma possibilidade. Exemplo, eu tenho como prever, usando determinadas ferramentas de inteligência artificial, colocando informações gerais do teu paciente, se ele vai ter uma hipotensão ou não, se ele vai ter possibilidade de desenvolver uma sepse ou não. Isso para mim eu entendo. Olha como eu tô atrasada, né? Eu tô entendendo a primeira, calma. Pronto. A Deep Learning é utilizar as redes neurais mais complexas para respostas mais complexas também. Então, por exemplo, exames, ela é muito utilizada em exames. Então, eu consigo, por exemplo, predizer um câncer pelo cariótipo de uma pessoa, ela ainda estando no ventre da mãe, por exemplo. Uhum. Então, são dados mais complexos. Além disso, a gente tem a questão da NLP, que é outro tipo de inteligência, é como se fosse uma subclassificação também, que é processamento de linguagem natural. Essa é toda voltada para comunicação e linguagem. Então, são aqueles fichas, prontuários, aplicativos, tudo relacionado à comunicação. Então, Débora, na beira do poderia ser isso dentro da UTI, em vez de ter ficha, em vez de eu sentar para evoluir. Tudo como saúde digital. Então, a gente não teria papel, caneta, nada disso. A gente vai chegar um momento, e não vai ser muito longe, que a gente vai ter tablet, a gente vai colocar tudo no tablet. Esse tablet vai ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai conectar todos os dados de todas as profissões. Então, todos os exames, tudo com algoritmo. E aqueles algoritmos, por exemplo, se o débito urinário for tanto, o caminho deve ser esse. Se for tanto, o caminho deve ser esse. E a gente vai ter para todas as áreas. Então, a gente vai ter para exames, a gente vai ter para os riscos, a gente vai ter para tudo, para mobilização, reabilitação. Então, tudo que a gente conhece, que a gente faz de forma muito mais lenta, avaliar, reavaliar, a gente vai ter isso tudo de forma digitalizada e muito mais rápida, e com comunicação interdisciplinar com as outras áreas. É isso que eu prevejo para logo mais, não vai tardar a acontecer, vai ser algo muito, muito breve. Uhum. Mas aí eu vou fazer uma pergunta também da galera, assim, pergunta da galera, né? Uhum. Mas não tem, por exemplo, se eu estou lá numa inteligência artificial qualquer, ela não inventa às vezes as coisas? Isso já rolou comigo. Uma vez eu botei um negócio no chat GPT, pedi para fazer um negócio de pesquisa, aí veio uma referência. Quando eu fui procurar a referência, ela não existia. Ele então, já falou e eu falei coisa que eu não falei, que veio assim, tal coisa, referência a Débora. Eu falei. Então, assim, como é que funciona isso? Porque imagina você colocar a tomada de decisão. Eu não estou falando também que a gente vai colocar 100% da tomada de decisão. Até eu acho que é por isso que a gente não vai ter uma substituição total, né? Mas como é que eu vou colocar uma tomada de decisão numa ferramenta que eu, Sancler, ainda não tenho a confiança nela? Que pode ser uma coisa bem arcaica, acho que é. Esse é o quarto tipo, que aí eu interrompi para responder, que é a IA generativa, que é essa capacidade de criação, elaboração de conteúdo, imagens, tudo que a gente tem visto aí, como as pessoas têm usado de forma mais popular, né? Tipo, criar uma imagem minha bonita no fundo, ou uma imagem profissional. Então, essa vem da IA generativa. O ChatGPT é uma delas, e diga-se de passagem, é uma das mais simples. E eles têm trabalhado agora, nesses últimos 2 anos, para corrigir o que a gente chama de alucinações. Então, isso que vocês dois mencionaram são as alucinações que a IA pode gerar. E ela gera realmente, né? E aí é que está o meu ponto, assim, vai sistematizar processos, vai auxiliar trabalho, vai ganhar muito, a gente vai ganhar muito tempo com algumas ferramentas. A gente vai integrar conhecimentos, a gente vai ter tudo isso, mas a tomada de decisão ainda vai ser nossa. Então, a inteligência artificial, ela não vai substituir, ela vai otimizar processos, né? Esse é o que a gente chama de os nossos agentes. Os agentes, eles vão otimizar processos. Aí, a generativa, ChatGPT e outros, realmente criam as alucinações, né?
E aí é importante a gente ter o seguinte entendimento. A gente precisa do agente, que é o que a gente chama de interação. Então, eu preciso interagir com a inteligência artificial. Essa interação é chamada camada de entrada. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma pergunta ou quero traçar uma conduta para um paciente específico, eu tenho que colocar uma camada de entrada, ou seja, uma informação que popularmente ganhou o nome de prompt, né? Então, eu preciso gerar um prompt e fazer um pedido para a inteligência artificial e ela vai me responder, né? Como eu vou desenhar esse prompt é que vai me dizer o caminho da resposta, correta ou não. É tanto que a gente já tem, assim, as graduações, agora nos próximos 5 anos, graduações e pós-graduações em inteligência artificial, elas vão bombar. E várias disciplinas são chamadas disciplinas de engenharia de prompt. E já existem várias e várias técnicas para a gente construir um bom prompt. Então, eu não posso colocar uma pergunta geralzona assim, por que o céu é azul? E aí que continua a nossa importância, né? A importância Total. da pessoa bem informada, né? Total. Da pessoa, né, com a mínima capacidade ali, porque senão primeiro, ela não consegue fazer a pergunta certa. Segundo, ela não consegue fazer esse filtro, né, de ir ajustando e falando, não, isso aqui não faz nenhum sentido, então tá errado, então eu perguntei errado, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, a pessoa que está por trás, ela é importante, né? Ela é essencial ali Na também. verdade, ela é primordial. Tem uma frase bem legal que fala assim: a inteligência artificial ela é proporcional a quem está usando e a ética que essa pessoa tem. Nossa, ótimo. Então, eu posso dizer assim, crie uma conduta terapêutica para um paciente, descrever todo o paciente como um caso clínico, por exemplo. Mas só que essa informação, ela vai vir cheia de lacunas, porque tem muitas informações que eu não vou conseguir dar à inteligência artificial. Então, eu realmente tenho que ter um crivo e eu tenho que ter um conhecimento prévio. Isso é, sem dúvida, o mais importante. E aí ela vai ajudar, isso que você falou, a sistematizar, a organizar, a, de repente, né, linkar coisas que às vezes... Potencializar, corrigir algumas linkar coisas. Otimizar tempo, enfatizar coisas que às vezes você não se toca tanto em determinada coisa de atendimento. Então, ela vai dizer assim, preste atenção, porque esse paciente tem essa situação aqui. Mas tipo alertas, né? Ela poderia. Eu penso muito nisso, assim. A gente preenche muita coisa em papel hoje. Se isso tudo ficasse dentro do sistema que tivesse inteligência artificial, sabe aquele que no terceiro dia você fala, eita, a gente esqueceu tal coisa? Exato. A inteligência artificial pudesse estar dando alertas para a gente do tipo, olha, vou levar para o universo da reabilitação. Tem 2 dias que seu paciente não sai do leito. Tipo, qual é o motivo disso? Para trazer o raciocínio do profissional para o que deve, né? Eu fico pensando se isso eu imagino que isso seja possível, né, e viável. Eu acho que vai chegar um momento que as ferramentas elas vão, tipo, analisar, por exemplo, que um paciente está em imobilismo, vai ajustar a cabeceira nos momentos corretos, vai avisar ao teu doente, por exemplo, você está tantas horas sem mobilidade, você precisa se levantar. Tipo o smartwatch, é uma inteligência artificial, das mais simples também. Então, a gente vai ter isso. Então, algumas coisas, por exemplo, eu não vou ficar preocupada em qual paciente eu vou ter que mobilizar. Isso vai ser muito claro para mim e eu vou fazer a mão na massa de forma muito mais objetiva, mais direta, com maior otimização do tempo, né? Ou seja, aqueles que dão uns miguezinhos porque querem ir para aquele que... Acho que não vai dar para dar migué, porque vai ser... Vai estar avisando. Então assim, já vai avisando aí, vai construindo essa rede neural que tem que avisar para todo mundo na UTI, tem que piscar um alerta, botar Exatamente. o nome dos e vai ser assim. E vai ser assim. E aí, por curiosidade, assim, né? Como é que vocês estão usando hoje? Porque, vou abrir meu coração. O que eu sou capaz atualmente, né? Acho que... E aí, até a Ilha pode comentar a respeito disso, né? Se pode ser usado para isso, se não pode, se é ético, se não é, enfim.
Só não precisa falar que o meu uso é muito simplista, porque eu sei disso, mas eu acho que uma coisa que me ajuda muito eu tenho muita coisa na minha cabeça, assim, né? E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de sistematizar, né? Minha escrita vai, e aí depois, quando eu vejo, eu já falei várias vezes aquilo, né? Enfim, então acho que uma coisa que tem me ajudado muito é, tipo, eu jogo lá a minha ideia, olha, isso é isso, aquilo. Como é que você, sabe, gruda tudo, assim, como é que você sistematiza isso? Até outro dia eu escrevi um monte de coisa e falei, me ajuda a definir essas ideias, né? E aí veio. Acho que isso é uma coisa, para resumo, tipo assim, tem 700 palavras, eu preciso de 500, eu também tenho usado bastante para isso. Estou tentando pensar em outras coisas, mas como escrever um e-mail, né? Eu uso muito isso. Como escrever um e-mail. Enfim, acho que é por aí que eu por enquanto, assim, tô indo, assim, mas eu tenho certeza que é isso, né? Principalmente pensando em pesquisa, eu acho que eu exploro muito pouco mesmo. E vocês, como vocês têm usado? O que você acha aí? Assim, por exemplo, eu vou te falar sobre esse teu uso, assim, de organizar ideias, fazer esquemas, né? Isso é uma metodologia de ensino, né? Que é mais ou menos conhecida como mapa mental ou mapa conceitual, né? Que é você sistematizar teu raciocínio. Eu faço muito isso para atendimento dos meus pacientes, para levar meus alunos na preceptoria de estágios, por exemplo. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? O que é primordial, o que é secundário e qual fluxograma a gente vai seguir, né? Então, isso é super fácil e tem ferramentas que fazem isso assim de forma linda, rápida e que mudam o teu dia. Vou citar um exemplo para te ajudar, você vai experimentar, depois você vai me contar. Tem uma ferramenta chamada Notebook LM. Ela tem a versão gratuita e tem a versão paga, mas a versão gratuita ela é excelente. A versão paga, algumas universidades, inclusive a UFRN, por exemplo, ela paga para os professores e os alunos terem acesso a Pro, né? A versão Pro, que é uma versão mais desenvolvida. Então, você pode pegar qualquer documento, Débora, qualquer documento, você anexa lá e ele faz um fluxograma com tudo que você imaginar, um mapa mental. Se você disser, eu quero por prioridade de reabilitação, ele vai te mostrar lá todas as caixinhas, o que tem que fazer primeiro, todos os conectores, ele gera um mapa mental belíssimo em segundos. Ah, não, Ilha, eu não quero um mapa mental, eu estou indo para a USP, estou indo para o hospital e eu fico 40 minutos no trânsito. Então, você pega esse mesmo documento. Ilha, qual documento? Uma diretriz, por exemplo. Um documento que seja confiável, com prática baseada em evidência, ferramentas que você use, entidades que são reconhecidas mundialmente. Você pega esse documento em qualquer língua, coloca lá no anexo e num clique você consegue transformar esse documento num podcast. Nossa. Você escolhe a voz que você Porque ela quer, está em São Paulo, não vão ser 40 minutos, vão ser 2 horas e 40 minutos. Feminina, masculina, só uma pessoa, 2 pessoas. Então, tem como você fazer um podcast sobre aquele documento, com 2 pessoas interagindo, transformando aquele documento em perguntas e respostas. Ah, não, Ilha, eu fico à noite, assim, eu tenho um tempo e eu quero assistir. Esse mesmo documento, nessa mesma ferramenta, você anexa e ele transforma em um vídeo super elaborado, rápido, você escolhe o tempo que você quer, se você quer com cartoon, se você quer com gráfico, é uma loucura. Experimente que você vai me dizer, tá? Tá bom. Ai, meu Chama Deus. Eu fiquei um pouco Notebook preocupado agora, porque eu fiquei preocupado com o podcast, né? Porque, assim, eu espero que mas essa ele questão não do tem as mesmas raciocínio... experiências que a não gente tem as mesmas contar. experiências, ele não tem a mesma camada de entrada e ele não tem a mesma expertise que vocês. Então, a gente precisa da expertise sempre. Então, não vai substituir. Pode otimizar, mas não vai substituir. E na pesquisa, como você tem usado? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a prática. Tá Porque bom, ela falou de ferramenta. Que ferramenta seria interessante, por exemplo, o fisioterapeuta que está na UTI, a gente tem níveis diferentes, né? Principalmente acompanha a gente aqui, tem aluno em formação, residente e tal.
Mas, por exemplo, o fisioterapeuta, ele hoje viu um caso diferente na UTI. E aí ele fala, caramba, eu preciso estudar. Aí a gente sabe que, do modo mais clássico, você vai entrar no PubMed, você vai procurar artigos e tal, mas que ferramenta já tem ligação com a sua parte, Débora, da pesquisa? Que ferramenta eu poderia buscar informação para uma prática baseada em evidência? Não é o ChatGPT, né? Não é o ChatGPT, embora ele seja mais popular, mas ele é um dos que mais tem alucinação, e é por isso que a OpenAI está trabalhando incessantemente para diminuir as alucinações, mas existem outros que já organizam de forma muito mais padronizada a evidência correta, sem criar. Então, por exemplo, SciSpace, depois a gente coloca na legenda, né? Tem como colocar na legenda para as pessoas pesquisarem. Então, SciSpace, você coloca o seu tema de pesquisa, ou uma pergunta, ou até ele te induz algumas perguntas. Então, você coloca lá, por exemplo, treinamento muscular respiratório. Ele te dá exemplos de perguntas. Exemplo, como utilizar o treinamento muscular respiratório em UTI? Se você gostar daquela pergunta, você clica naquela pergunta e ele vai te dar tudo que existe de evidência científica. Tipo um referencial teórico. Tipo um referencial teórico. E por que ele é muito bom? Porque ele faz o que a gente chama de fichamento. Então, você pode escolher nos últimos 3 anos. Ele vai te dar todos os artigos dos últimos 3 anos. Aí você pode escolher, por exemplo, eu quero ver como foi feito, como esses estudos foram feitos. E aí você escolhe lá para mostrar somente o tipo de método utilizado em cada pesquisa. E ele faz uma tabela de fichamento de todos os estudos, com todos os métodos sendo resumidos. Então Ilha, desculpa te interromper, mas é que era isso que eu ia colocar, né, para juntar. Eu sempre fico pensando assim, tá, até onde a gente, por exemplo, você está com um aluno de mestrado, né? Ou eu estou fazendo meu mestrado, meu doutorado. Até onde eu vou com isso e até onde eu tenho, sabe? Eu como aluno tenho que escrever. Para mim isso é muito confuso, assim, sabe? Então, você toma tempo em você saber o que é prioridade da tua leitura. Você não vai deixar de ler, mas você vai dar prioridade para o que é mais atual, para o que é mais bem feito. Então, se eu sei, por exemplo, que naquele meu fichamento tem 10 ensaios clínicos randomizados controlados e eu quero responder uma pergunta sobre intervenção, eu vou ler esses 10. Eu não vou ficar buscando na internet, em várias bases de pesquisa. Eu vou direto ao ponto. Isso não significa que eu não preciso ler, pelo contrário. Eu vou ler aquele artigo de forma com maior prioridade, considerando ele de forma mais importante. Eu vou tirar os distratores, né? Eu vou tirar aqueles que não vão servir para o que eu estou pesquisando. Mas eu não vou deixar de ler. Mas aí, por exemplo, na escrita, aí se esse aluno pegar esses artigos e jogar e falar, escreva uma introdução para mim com esses artigos, aí tá errado? Tá errado porque o que a gente precisa diferenciar da inteligência artificial para o que a gente chama de plágio ou uso indevido da IA é o que a gente chama de ideia, né? Que até em um certo momento se utilizou uma terminologia que é até da psicologia, que é a ideação, mas essa terminologia não pegou. Então, assim, a ideia tem que ser do humano. Então, eu tenho que gerar a ideia na inteligência artificial. Se foi a inteligência artificial que gerou a ideia e ela que está construindo toda a ideia, isso sim é um uso indevido. Tá. Talvez então, eu tenho que utilizar bastante sobre isso, né? Assim, começar, talvez até por quais são os usos indevidos. Os limites, né? O que é ético, o que não é ético. E o que as ferramentas têm caminhado é tipo criptografia para saber quanto daquele texto já tem linguagem gerada pela inteligência artificial e não pelo humano. Tipo, então, antes a gente tinha isso para plágio só, né? Para plágio, exatamente. Agora a gente vai ter, tipo, para falar, não, isso aqui não foi ela que escreveu, isso aqui ela pegou todo do chat. Quem usa eu fiz isso uma vez no
Eu fiz isso, primeiro assim, eu vou ser bem sincero, tem coisas hoje que já são muito características para mim que são escritas de inteligência artificial. Exato, a gente já Que é percebe. uso excessivo de vírgulas, parágrafos extremamente longos e travessão. Se tem isso, fique atento, porque Chat Aí uma vez GPT. eu peguei um trabalho para avaliar e eu joguei no chat GPT. Eu falei, esse trabalho foi escrito por humano ou por inteligência artificial? Aí ele, depois de me escrever um monte de coisa, deu ainda assim, parece que 70% desse texto foi escrito por inteligência artificial. E me deu os motivos, sabe? Me deu os motivos de ser escrito por inteligência artificial. Aí eu fiquei, Aí caramba! a gente tem um problema, sabe, Sancler? Porque a gente já tem ferramenta de inteligência artificial que humaniza o texto da inteligência artificial, olha Não, só. aí é uma humanização artificial fake. Ela é. Exatamente. Então, tem aquela ferramenta que escreve, tem agora uma ferramenta que humaniza aquele texto para não Tipo parecer todo assim, feito pela faça de um jeito que inteligência não artificial. pareça. Exatamente. Só que Mas, essas mas isso vai daí, acontecer na prática, não vai? Tanto da vai. escrita, como, por exemplo, a gente trabalha com residente. Aí, vocês precisam apresentar um seminário. Pô, o cara, 60 horas por semana na residência, eu ia lá numa programação e mandava fazer o Aí seminário, por essa que é a exemplo. minha questão, né? O que a gente vai aceitar e tem que aceitar e o que não é aceitável. Eu acho que esse que é um ponto difícil ainda. A gente vai ter que se moldar, sabe, Débora? A gente vai ter que se moldar para a gente avaliar, no caso de aluno, educação, residente, por exemplo, para a gente realmente saber o que avaliar. O texto somente, o conteúdo gerado ou um trabalho, isso vai cair em desuso, vai cair E por não vai fazer terra. mais sentido, né? Eu Não vai ficar fazer só, mais tipo, sentido. corrigindo o texto e Eu tal. vou te dar um exemplo bem real. A gente está passando agora por um edital na UFRN de processo seletivo para mestrado e doutorado, né, no programa de fisioterapia. E aí, por muitos e muitos anos, uma das etapas era que os alunos apresentassem projetos. A gente entende que isso não é mais real, né? Que qualquer pessoa coloca o tema lá no inteligência artificial e o projeto ele é gerado perfeitamente. Então, o que é que o processo seletivo se propôs? A fazer com que esse aluno escreva lá em loco, no momento da avaliação, as ideias dele sobre como desenvolver um projeto, que tipo de estudo, qual seria a análise estatística. Então, a gente muda a forma de avaliação, porque esse uso, por exemplo, de trabalho, texto e etc., apresentação, isso aí vai cair em desuso com toda certeza. Vai ser Entendi. igual aconteceu com a estatística, né? Porque muita gente, eu pago um estatístico para fazer a análise estatística do meu trabalho, na hora que você vai defender sua dissertação, sua tese, você não Vamos tem lá. ideia do que está escrito ali, né? Então, Uhum. eu acho que, inclusive, as bancas de avaliação de TCC, TCR, mestrado, doutorado, elas vão precisar subir o nível de cobrança também na hora da arguição para ver se a pessoa efetivamente entende o que está ali, né? Porque se ela não Exato. souber responder, você pode ter um texto lindo e maravilhoso, que antes talvez a gente tivesse um peso maior para isso, a gente vai ter que tirar um pouco disso do peso da escrita, porque a gente sabe se a pessoa usou a inteligência ou não usou, né? Exato. Essa habilidade que muitas vezes ela era considerada avaliativa, né, a habilidade da escrita, ela não vai mais existir, porque a gente vai ter inúmeras ferramentas que vão auxiliar a escrita para inúmeras atividades, né? Então, a gente vai ter que se adequar também como professor, como preceptor, como um profissional da saúde que utiliza esse tipo de ferramenta. E talvez, assim, né, a gente que tem filho, né, as escolas também no sentido disso, de, assim, antes talvez não era tão importante conseguir fazer uma pergunta de uma forma muito, né, clara, bem feita e tudo mais, e agora isso está gritante, né, então, que é o que eu vejo, pelo menos eu vejo muita dificuldade nos alunos em fazer a pergunta certa, né, Sim. então, que é o começo, né. E outra coisa, né, que eu fiquei pensando da gente conversando, e é uma coisa que me incomoda muito, quando a gente fala na UTI lá cheia de papel, né, pelo menos aqui, os residentes, né, o médico, ele já está no computador, assim, ele vai indo, passando a visita com o computador, na rodinha indo. E a gente está ali, ó, nos 1000 papelzinhos no bolso, no outro. No E eu lembro que bloquinho, né? quando eu fui para Houston, que está fazendo 12, 13 anos,
Eu já fiquei encantada porque os fisioterapeutas iam para o quarto com o computador, iam para o outro quarto com o outro computador, já Nossa, meu escrevia tudo sonho ali é na que a hora. gente É meu sonho que a gente tivesse uma realidade dessa, assim, porque imagina, e olha que eu não estou nem pensando na inteligência artificial, eu só queria que a gente digitasse mais e escrevesse menos. Mas imagina se o que você botasse lá no seu celular, ou no computador, ou num tablet, já se transformasse numa evolução, já se transformasse num indicador, já se transformasse num checklist. Exatamente. Isso é uma coisa tão simples, parece muito distante, mas para os programadores, para as pessoas que elaboram as ferramentas de inteligência artificial, isso é uma coisa super simples. Então, assim, na saúde, a gente já tem uso, assim, para tudo que vocês imaginarem. Vou dar alguns exemplos. Então, tem uma ferramenta do próprio Google que chama Google DeepMind, que ele identifica, tipo, exames de retinopatias diabéticas e você coloca o exame de retinopatia diabética e ele avalia se a pessoa tem ou não detecta aquele padrão, e a acurácia dessa ferramenta é de 94%. Então, para precisão diagnóstica, para tudo de cuidado personalizado. Então, a gente vai ter o perfil genético e o perfil fisiológico da pessoa. Predição de resposta à quimioterapia, tudo mais personalizado possível. Automatização de tarefas repetitivas. Então, exemplo, triagem de paciente, seleção de pacientes de leitos inteligentes, novos fármacos, avatares de pacientes, simulação clínica. Então, a gente tem, assim, um mundo que já é muito feito na saúde. Tipo, né? aquela triagem, né? Que hoje o fisioterapeuta às vezes passa lá na enfermaria leito por leito, triando para ver quem idoso, vai quem é ser que está... atendido, quem é Exatamente. prioridade para o dia seguinte. De repente, a hora que esse paciente entrou, né? Fez a internação, ou com as informações da enfermagem daquele dia, do médico, juntando tudo, ele já vai te falar e você vai direto, sem precisar ficar fazendo essa triagem de forma física, pessoal ali, sei lá, né? Outros exemplos, assim, por exemplo, na minha área, para cardiologia, a gente tem inúmeros aplicativos e ferramentas de IA, ou aplicativos com IA, que já fazem, por exemplo, detecta arritmia, faz algoritmo de análise de sinal elétrico, avalia fração de ejeção, avalia eletrocardiograma, instabilidade hemodinâmica, prevê evento cardíaco, detecta radiografia. São aplicativos de algumas universidades fora do Brasil que já estão em total uso em vários hospitais fora do Brasil. Então, assim, a gente tem auxílio diagnóstico, a gente já tem, tipo, muito, muito, muito sólido e muito bem fundamentado. Por exemplo, a Yale, né, que é uma das maiores universidades de medicina do mundo, ela desenvolveu um aplicativo com IA para eletrocardiograma que o resultado sai em 10 segundos. Você coloca o eletrocardiograma, ela analisa em 10 segundos e ela detecta tudo que aconteceu e o algoritmo faz o laudo, por exemplo. Então, a gente já é uma realidade. A gente ainda se depara com a questão mercadológica, ainda é caro para a gente aqui, mas cada vez mais a gente vai ter novidades e caminhos que vão poder chegar e gerar acesso logo, logo. Assim, acho que em 10 anos a gente vai ter muita, muita coisa automatizada. E você sabe que uma oportunidade de emprego, né? Para fisioterapeutas, por exemplo, é fazer a conexão do que a gente faz na saúde do que a inteligência artificial pode oferecer. A gente talvez não esteja fazendo tudo. A gente vive uma sociedade que você é profissional de saúde, é o toque, é a mão, vai lá ficar perto do paciente, tecnologia com outra galera. E aí essa galera não entende o que a gente quer e a gente não entende o que eles querem. E aí a gente não consegue evoluir. Exatamente. E a gente vai precisar de um conhecimento que a gente não tem, que é de programação, né? Conhecimento matemático, engenharia. Então, a gente vai precisar ter essa conversa muito estreita para que o que eu penso na minha prática clínica eu consiga
traduzir, né, que é o que a gente chama de translacionar esse conhecimento para o programador, por exemplo, criar um aplicativo para uma coisa que você faz no seu dia a dia, né? Então, a gente vai ter isso muito, muito, muito fortemente agora nos próximos anos. E a gente está terminando, né, o episódio, mas às vezes eu ouço assim, né? A nossa profissão vai ficar tecnicista, né? Assim, pelo andar da nossa carruagem pensando em UTI, né? Tá cada vez mais, né? As pessoas ficando na UTI, só aquelas que, né, enfim, né, têm um conhecimento mais raso e tal. E eu penso assim em conversas como a que a gente está tendo agora, que o futuro para mim é outro, assim, é de tipo, só vai ficar ali quem for muito inteligente, sabe? Porque eu acho que não vai dar conta, né, disso, assim, de fazer uma pergunta certa, de analisar esse dado de uma forma correta para finalizar isso. De criar os próprios aplicativos, de criar os próprios agentes de IA, sabe, Débora? Isso a gente chama de letramento digital, né? Então, a gente precisa essa alfabetização digital. A gente vai precisar, em um dado momento, mergulhar nisso, e por isso que eu acho que a gente está perdendo muito tempo e a gente está muito atrasado, porque já era para nós três, por exemplo, termos os nossos agentes de IA na UTI, para que a gente colocasse tipo, as características do nosso paciente e ele dissesse, olha, esse paciente tem a previsão de intubação tal dia, e você vai ter a tomada de decisão clínica, você vai ter a tomada de decisão, mas ele pode prever coisas, ele pode fazer um diagnóstico mais rápido, ele pode te auxiliar numa determinada intervenção que você queira fazer de um jeito ou de outro, então a gente está atrasado em relação a isso. E é isso, a gente vai precisar ter, parece contraditório, né? Porque a gente fala, a máquina vai assumir muito, mas digamos assim, né? O que a gente ficar responsável vai precisar ser muito inteligente, né? Vai precisar ter mais muito responsabilidade no que a gente precisa saber, no que a gente precisa falar, né? Esses papéis, eles ainda são muito confusos, né, na cabeça da gente mesmo, né, e das pessoas. E eu fui dar uma palestra e eu fiquei pensando que tipo de analogia eu poderia criar para fazer as pessoas entenderem a inteligência artificial, uma ferramenta de inteligência artificial e o humano, onde é que a gente estaria. E aí eu cheguei na seguinte analogia. Então, por exemplo, um fogão, né? Então, a gente tem os fogões a lenha do século XIX, né? E a gente teve a automatização e o ganho de tecnologia com um fogão inteligente, que você, num clique, ele já te dá a receita, ele já te diz tudo o que você tem para fazer. A receita vai estar lá. O ingrediente sou eu que vou colocar, o humano. Mas no final, a experiência, o sal, a quantidade de sal, o paladar, o sabor, quem vai determinar é o humano. Uhum. A máquina ela não tem essa habilidade, essa capacidade de fazer essa finalização. Então, ela pode te dar todos os processos, sistematizar todos os processos, te ajudar em tudo. Mas, no final, a gente vai precisar do crivo humano para a tomada de decisão. Eu preciso de mais sal aqui, por exemplo. Então, foi uma das analogias que eu encontrei para tentar explicar que não vai substituir e que no final a gente vai ter que estar sempre mais capacitado para decidir qual inteligência usar e como usar, né? Exatamente, né? E fazer essa tomada de decisão, que é uma coisa muito que a gente fala hoje muito aqui no podcast, né? Assim, você como fisioterapeuta precisa ter uma tomada de decisão, e muita gente não sabe tomar decisão, né? Então, assim, isso não é tecnicismo, né? Eu não tomo decisão, eu só executo. Eu não e aí paro essas pessoas vão ficar mais para trás ainda, né? Exatamente. Muito bom. Acho que a gente precisa terminar. Eu acho que é isso, a gente precisa aprender mais, né? Nossa, me dá um desespero, assim, porque eu falo, meu Deus do céu, acho que é isso, né? Eu, pelo menos, eu preciso que você dê um curso, porque eu só conheço o ChatGPT e um ou outro, assim, né? Eu acho que vale o que eu sempre falo para os meus alunos. Escolha uma ferramenta para chamar de sua. Então, a gente tem ferramentas para determinadas atividades e algumas são melhores que outras para determinadas ações ou até para etapas do teu processo de trabalho. Então, eu, por exemplo, uso determinadas ferramentas para cada coisa que eu vou fazer e estou transformando essas ferramentas no meu agente de IA.
Então, meu agente de IA é um professor pesquisador, que se eu quiser, por exemplo, revisar um texto, eu vou ter lá o prompt correto, eu vou clicar e ele vai lá me ajudar a fazer o serviço, né? Então, a gente precisa escolher uma ferramenta que seja atual, que tenha menos alucinação e que a gente tenha segurança e vá com curiosidade, fuçando mesmo e vendo o que a gente pode fazer para que a gente vá se familiarizando e tendo cada vez mais segurança em usar. Não pode ter medo, tem que experimentar e tem que ter o background, né? Tem que ter o prévio, tem que ter expertise, porque se alguma coisa fugir do caminho, você sabe onde você está. Perfeito, é isso mesmo. Ilia, muito obrigada. Vou fazer aqui o meu encerramento e depois eu passo para vocês. É isso, né? Acho que a gente tem que conversar mais sobre esse assunto, né? Explorar mais. Acho que nem todo mundo tem acesso, né, a esse conteúdo, então acho que é importante a gente, de alguma forma, conseguir democratizar até, né, esses aprendizados, enfim. Então, obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer te receber. Volte sempre, a casa é super sua. E eu queria deixar uma dica, né, para quem tem filho, não sei se vocês já leram, mas aquele livro que também não é novo, né, mas é razoavelmente novo, que é A Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt. É um livro grande, né? Eu comecei, demorei para ler, porque também é um assunto que para mim não é tão fácil de digerir, mas eu acho que vale a pena, assim, como pais e mães, né? Acho que, como tudo, a gente tem que filtrar, então tem algumas coisas lá que ele traz que eu acho que também são muito alarmistas demais, né? Com medo exacerbado, mas é um livro que vale a pena a leitura aí para quem é pai e mãe e está criando filhos nesta época. Bom, eu queria agradecer também, obrigado, Ira, pela presença, participação aqui. Eu acho que, assim, a gente precisa estudar e precisa continuar falando, e como fisioterapeutas, como professores, como formadores, a gente tem que se apropriar mais ainda. Então, Débora colocou agora essa questão de educar os filhos nesse mundo, né? Eu escutei uma coisa interessante outro dia, que a nossa geração de professores, pesquisadores e profissionais que ensinam outros é a última geração que não foi ensinada por meios totalmente tecnológicos, ensinando uma geração já no meio tecnológico. As próximas vão ser diferentes. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast. Portas abertas, sempre que você quiser. E dizer que eu acho muito interessante o que eu tenho visto você fazer, de como é transformador. Eu tenho falado isso muito aqui em casa, sabe, Débora? Isso aí que você está fazendo é algo transformador, tem sido para você, e eu não vou negar que tem sido para mim também, que várias coisas eu falo, como é que o esquema, fala aí qual é a ferramenta que eu uso para fazer isso mesmo e tal. Não, às vezes eu pergunto alguma coisa para ele, ó, o meu nível, né? Aí eu pergunto para ele, ele fala, a Ilha tem não sei o quê, porque a Ilha tá fazendo desse jeito, peraí que eu vou ver com ela. Como é que eu faço tal coisa? Eu falo, eu não sei o nome não, Ilha tem um que é excelente e tal. Então, assim, isso tem sido muito transformador. Então, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente façam isso, vá atrás, corra atrás de uma ferramenta, vá se apropriar, vá estudar, vai fazer cursos, porque é transformador como você consegue otimizar os processos, ser mais eficiente, etc. Agora, falando em curso, você está com né, Ilha? Acho que pode aproveitar agora no final para falar, né? Infelizmente, ele é presencial. Pois é. Eu já recebi alguns... bem, você que é uma pessoa tecnológica, você vai dar um jeito de virar esse curso. Não tem como ficar só no presencial, não é possível. Pois né? Parece aquele papo de blogueira, né? Quando eu divulguei que era presencial, algumas pessoas, realmente é verdade, algumas pessoas me perguntaram, mas por que não online, né? E aí, quem sabe no futuro, né, para tentar ser o mais didática possível, porque ainda não experimentei a forma de ser o mais didática que não na sala de aula. Mas assim que eu tiver esse ajustezinho, então esse curso, eu vou mostrar 8 ferramentas, né, para várias etapas e para várias etapas da pesquisa e também não só para alunos de mestrado e doutorado, mas profissionais de saúde que querem aprimorar seus estudos, né, enfim, o seu fazer propriamente com o uso ético e responsável da inteligência artificial. Então, obrigada pelo espaço, foi maravilhoso, passou super rápido, né? Eu achei que
que ia render muito, muito, assim, ia ser mais demorado, mas foi muito gostoso conversar com vocês. E eu queria aproveitar e fazer também uma recomendação. Então, tem um filme bem legal chamado She, que ele nem é tão, acho que ele é de 2022, se eu não me engano, ele não é tão atual, mas ele é muito legal porque ele fala sobre justamente os perigos da inteligência artificial. Só dando um spoiler, é um cara que ele começa a interagir de forma muito, muito intensa com inteligência artificial, e aí o filme vai mostrando os meandros dessa relação, para a gente também ter cuidado, né? Usar com moderação, mas não bloquear, porque é a realidade, é o que a gente vai levar para agora nos nossos próximos futuros, nos nossos próximos passos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, quem quiser saber mais, está no teu Instagram, né? Apareceu o Instagram aqui, Sancler, na hora que a gente apresentou ela? Tá bom. Senão a gente coloca... isso, obrigado. Então, quem quiser saber mais, pode ir lá e também pode ir lá encher o saco da Ilha para ela rapidinho descobrir um jeito de trazer isso para o online. Vou sim, prometo. Muito bom. Obrigada, pessoal, para quem acompanhou a gente até agora. E a gente, quem tiver dúvida também pode procurar a Ilha. E a gente se vê num próximo episódio, a semana que vem, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tá bom. Tchau. Beijo.